O setor hoteleiro no Brasil vive um novo ciclo de valorização, com aumento na ocupação, diária média mais elevada e maior profissionalização da gestão. Nesse contexto, a hotelaria volta ao radar dos investidores. Mas como os fundos imobiliários hoteleiros se posicionam diante desse cenário? No episódio de hoje, eu recebo Fernando Cristana e Caio Adelfo, responsáveis pelos principais fundos imobiliários hoteleiros do país, para discutir os desafios e as oportunidades desse segmento. Seja bem-vindo, Cristana. Tudo bem, Mafê? É um prazer contribuir com o podcast. Obrigado pelo convite. Caio. Obrigado, Mafê. É um prazer conversar sobre o assunto. Muito bom. A pandemia foi um divisor de águas para o setor hoteleiro. Passada a tempestade, nós vemos indicadores operacionais se fortalecendo e uma revalorização do turismo doméstico, especialmente nas grandes capitais. Pergunta: como vocês enxergam o momento atual da hotelaria do Brasil e a retomada do setor? É estrutural ou ainda nós estamos falando de um ciclo de recuperação pós-pandemia? O que mudou de forma definitiva do comportamento da demanda e no modelo de negócio? Legal, Mafê. Olha, a pandemia ela foi um marco importante estrutural para o mercado imobiliário brasileiro e, obviamente, também teve uma repercussão muito forte no setor hoteleiro. A gente está acostumado aqui no dia a dia a conversar sobre o impacto em outros setores, então eu gosto da oportunidade de poder explorar também pelo setor de hotelaria. Sabe, a gente costuma dizer que, pegando aqui os diversos setores, né, os diversos setores que a gente explora, enquanto o logístico teve uma grande aceleração, né, foi um grande catalisador para a expansão do setor logístico, o setor corporativo teve um impacto importante também, que até hoje a gente ainda está sofrendo um pouco essas mazelas, né, com grandes taxas de vacância, hoje ainda em São Paulo superior a 20%, aí, que é um marco ainda representativo para o setor corporativo. O setor de shoppings foi muito afetado porque tem fluxo. Então, a partir do momento que a gente começou a ver fluxo de pessoas começando a ser afetado, menos gente saindo de casa aí, enfim, passeando pelos shoppings e podendo exercer seu compra, venda, enfim, consumos, etc., a gente vê o setor sofrendo, e a hotelaria foi muito parecida nesse sentido. E semelhança aqui que a gente vê com o setor de shoppings é que você teve muitos shoppings fechados, hotéis também, foram mais de 700 hotéis fechados no Brasil, e muitos casos ficaram abertos com ocupações irrisórias, 4, 5, 10% eventualmente, e isso porque foi um impacto direto com uma questão de fruição. Enquanto no shopping as pessoas não saem de casa para comprar, quanto mais para dormir em outro lugar, dormir em outra cidade, para poder pegar um avião e se deslocar. Então, foram 2 anos muito, muito severos para o setor de hotelaria. E sim, a gente vê o impacto que se arrasta ainda até hoje. A gente é muito otimista, a gente naturalmente conseguiu cavar muita oportunidade, que é um pouco, acho que é a nossa conversa aqui hoje, de como a gente se posicionou, e não por menos hoje é uma casa que está muito bem estabelecida no setor de hospitality, mas acho que um dos pontos positivos da forma como foi tratada a pandemia foi a medida provisória 936 de abril de 2020, que suavizou um pouco o impacto de regras trabalhistas, né, flexibilização de regras trabalhistas, que suavizou uma das principais linhas das despesas do serviço de hospitalidade, assim como o PERSE, que veio com isenções de alguns tributos específicos, né, PIS, COFINS, CSLL, Imposto de Renda, APJ, que trouxe um grande alívio para o setor de eventos e hospitality. Isso ajudou que o setor voltasse um pouco mais rápido. Então, esse foi o primeiro impacto que o setor sofreu. Ele teve essa vantagem frente a outros setores, ou foi um pouco mais defendido, né, frente a outros setores, se é que eu posso usar essa palavra, e permitiu com que ele voltasse razoavelmente, enfim, ao longo dos últimos 3 anos. Hoje o que a gente vê em São Paulo já é um patamar de ocupação na casa de 63%, que é abaixo do estrutural de São Paulo. Lembrando que São Paulo é uma cidade cujo turismo, em essência, é um turismo de negócios. Então, a máxima que a gente costumava ver aqui em São Paulo, uma ocupação na ordem de 73%, que são 5 dias úteis dos 7, né, 5 sétimos aí, ela ainda está muito aquém desse patamar de 70% a 73%, na ordem de 63%, com uma diária na ordem de R$550, e vem voltando. Rio de Janeiro tem uma ocupação já um pouco mais alta, próxima de 68%, 70%, mas com uma diária um pouco mais baixa, aí na ordem de 400, né, Caio? Não, exatamente. E acho que a dinâmica da hotelaria, ela trouxe para o setor alguns aprendizados em relação
a operação e como ser mais eficiente em um momento tão adverso, de baixa ocupação. Então, isso trouxe para todo o setor um aprendizado de como fazer essa operação hoteleira mais eficiente, mais tecnológica, visando acomodar e visando trabalhar com o mercado que está disponível. Uma máxima que a gente tem aqui no BTG é trabalhar com a onda que está no mar, né? Não esperar só aquela onda maravilhosa e entender o que tem disponível no mar para poder ser trabalhado. Eu acho que teve muito esse aprendizado na ponta da operação de como ser mais eficiente, de como ser mais tecnológico, para poder ainda assim oferir o resultado que está disponível considerando as diárias e a demanda do setor. Esse foi um elemento muito importante. A gente tem falado muito sobre a recuperação do setor nesses anos subsequentes, ali a partir de 2022, 2023, houve um aumento nessa demanda, como a Cristiana disse, ainda é abaixo do que a gente entende que seria o ponto ótimo dessa estrutura de um turismo corporativo na cidade de São Paulo. Mas nós também precisamos ter a missão aqui de lembrar que mesmo no pré-pandemia, esse setor ele ainda estava num processo de recuperação. Ele ainda não tinha atingido um dos grandes patamares das últimas décadas. Então, nesse sentido, a gente ainda enxerga que estamos num processo de recuperação. Alguns eixos, alguns hotéis, eles já atingiram patamares superiores ao pré-pandemia, inclusive corrigindo a inflação, mas a gente resgatar o espírito do pré-pandemia, ainda era um mercado que ele estava se recuperando, que ele estava buscando atingir os seus anos dourados. Então, acho que essa combinação, de um lado, recuperação da demanda crescente em relação a toda a movimentação dessa malha hoteleira, desse turismo de negócios e de lazer, bem como manter esse aprendizado tão difícil que foi para o setor de como trabalhar com uma baixa movimentação e com uma baixa ocupação. A gente entende que a combinação desses fatores traz aqui muita esperança e uma perspectiva positiva para o futuro. Muito bom. E apesar de ser uma indústria bilionária, a gente sabe que a hotelaria ela é pouco explorada dentro do universo dos fundos imobiliários. Poucas gestoras atuam, inclusive, de uma maneira mais institucional. E por isso eu queria entender que o que ainda afasta os investidores e até mesmo as gestoras do segmento de hotelaria e o que é preciso para o setor conquistar um espaço mais relevante dentro do universo dos fundos imobiliários. Ótima pergunta, Mafê. Acho que, em primeiro lugar, até saindo um pouco da hotelaria, é o que o investidor vem buscando, né? E assim, a indústria de fundos imobiliários já tem 30 anos, ela evoluiu bastante. Acho que um dos grandes desafios hoje como investimento em fundo imobiliário é você buscar um portfólio diversificado, robusto, complementar, né? Enfim, com uma tese muito sólida. Então, acho que não só para a hospitality, que obviamente é muito forte, mas para outros, hoje você vir com um fundo monoativo ou dois ativos é um pouco mais difícil, tem que ser uma tese muito clara, muito óbvia, de uma destrava de valor específica, o que na hotelaria é mais difícil de você justificar, porque você tem uma grande concentração de um ativo, de uma performance, de uma história. Então, hoje, o cotista vem buscando muito uma carteira diversificada, né? Então, essa é a primeira barreira. Então, a partir do momento que a gente já tem alguns cases aqui na área, né, sendo, obviamente, o Maxi Invest o mais antigo deles, com quase 20 anos, é uma plataforma que a gente já tem aí de quase 17 anos de história, super pulverizada. Hoje são 20 hotéis, enfim, mais de 600 quartos aí investidos. Isso é mais fácil você defender como um depositário de valor, né, como uma poupança de longo prazo, né, você entender um pouco aqui a composição da sua renda mensal. Então, a gente vem sempre pensando dessa forma, como é que a gente consegue trazer um produto que atenda o que o cotista quer? E não o contrário, acho que a demanda que vai posicionando a oferta. Então, a gente, entendendo um pouco isso, é assim que a gente foi diversificando e montando um pouco a nossa prateleira. Olhando para o universo de fundos, são mais de 500 fundos, 550 fundos hoje listados, são pouquíssimos os fundos que fornecem isso, uma carteira diversificada, composta, com uma boa, enfim, uma boa composição. Então, pelo fato de não ter muitos fundos, não ter muito histórico, são poucos os cases de sucesso, é um setor mais desconhecido. Mas acredito que agora, inclusive com essas aquisições recentes que a gente vem fazendo, os grandes portfólios que estão vindo, vai se tornar cada vez aí mais popular. Muito bom. Acho que tem exatamente essa questão aqui da hotelaria, e o HTMX ele é um fundo que traz muito aprendizado
para o mercado do segmento hoteleiro? Porque é um fundo que ele tem 18 anos e ele navegou nesses 18 anos alguns ciclos econômicos e setoriais. Então você consegue ver, por meio do histórico do HTMX, toda essa dinâmica de como um portfólio é diverso, um portfólio pulverizado, ele pode oferecer as suas seguranças, ele pode oferecer os seus momentos de destrava de valor. O HTMX, em alguns momentos da sua história, ele foi o fundo com a maior rentabilidade de toda a indústria imobiliária, de toda a indústria de fundos imobiliários listados. Isso traz para a gente muito a questão de um posicionamento estratégico nos momentos oportunos de investimento e o desinvestimento nesses momentos de maior aquecimento, aonde você consegue trabalhar muito bem o portfólio e gerar as destravas de valor. Essa é um dos mantras que nós temos aqui, né? Que são as mecânicas de destravar valor para o nosso investidor. E o HTMX ele conseguiu comprovar no decorrer de sua história como que nós temos um momento de investir e de alocar e de ter um pouquinho de paciência para, na sequência, oferecer a destrava de valor. Muito bom. Vocês acham que o fato de ter uma maior complexidade operacional também é um motivo que talvez a gente tenha um menor número ainda de fundos dentro da indústria? Porque existe uma certa complexidade. Absoluta, né? Com certeza. O que você está falando é o seguinte, Mafê, você demanda um time ainda mais experiente, mais robusto, e até um pouco com habilidades um pouco diferentes e, obviamente, complementares ao time tradicional de gestão imobiliária, né? Enquanto você tem um contrato de logística, um contrato corporativo, você tem um prazo aí médio de 5 anos, num contrato de hotelaria, você tem em média 2 dias, né? Ou seja, o seu inquilino ele muda a cada 2, 3 dias. Isso demanda uma supervisão, uma energia muito maior do time de gestão e uma expertise muito maior do time de gestão do que, enfim, a demanda natural que você tem de contrato de inquilinos. Isso a gente fala com bastante propriedade porque a gente tem aqui centenas de inquilinos para todas as frentes e mesmo são skills diferentes. Acho que o Caio pode falar um pouco das dinâmicas dele aqui de comitês que são absolutamente extensos e é tudo que você imagina que, enfim, de comitês diferentes aí, de coberturas que você se toca lá, né, Caio? Não, com certeza. Esse é um aspecto que é interessante, né, Mafê? Porque quando você vai olhar para a indústria de fundos imobiliários e você observa que é uma indústria que tem poucos fundos neste universo da B3, acho que tem tanto uma questão aqui da própria gestora, ela se sentir confortável o suficiente para oferecer esse produto para o investidor, oferecer investimentos nesse segmento para o mercado. E aqui a gente tem realmente um trabalho multidisciplinar para poder fazer a gestão imobiliária. Esse trabalho multidisciplinar ele passa, por exemplo, pelo monitoramento das taxas de ocupação, como o Crestana disse, o mercado ele ainda está com uma ocupação o que a gente entende que estaria abaixo do cenário perfeito, do cenário ideal. Você garantir uma gestão, existe uma terminologia que chama Revenue Management, que é basicamente essa especialidade de garantir que a precificação dos ativos está correta e que diariamente você está com o preço correto. Pouco adianta nesse segmento de hotelaria você estar com o preço certo no final de semana e você ter errado o preço na quarta-feira. Então é realmente um desafio assim constante no top line. Isso é só uma das questões que a gente tem ali que monitorar e de ter muita atenção dentro da gestão dos fundos. Temas como engenharia, seja numa questão técnica, numa questão, por exemplo, dos equipamentos que oferecem refrigeração para o quarto, que oferecem gestão de umidade, engenharia numa questão um pouquinho mais operacional do produto. Pô, o carpete da área de eventos está bacana, a iluminação da área de eventos está adequada, alimentos e bebidas, você garantir que o restaurante ele está bem enquadrado para aquele eixo. Eu quero um restaurante que vai atender exclusivamente meu hóspede ou eu quero um restaurante que vai atender a comunidade local. Isso muda completamente o tipo de investimento que você tem que fazer, o tipo de trabalho com staff que você tem que ter. Esse tipo de decisão, assim, ela tem todas as camadas de complexidade e um hotel ele é realmente um organismo vivo.
A gente brinca que cada um dos gerentes ele é o CEO de uma empresa. Cada hotel é realmente uma companhia com todos os seus elementos e a gente precisa cuidar ali dentro do nosso portfólio de mais de 50 companhias diferentes, que é supervisionar cada um desses hotéis e garantir que todos eles estão operando de uma forma eficiente. É uma interlocução constante com as operadoras e, além de tudo isso, lidar com essa questão das reformas, lidar com essas decisões que precisam ser rápidas, então tem que ter uma certa celeridade. E aí, realmente, o trabalho de gestão ganha aqui uma relevância muito grande para ter esse resultado também mais expressivo, né? Eu acho que tem diversos outros pontos aqui, como no âmbito do desafio do dia a dia, que devem ser bem distintos, até mesmo como o próprio Crestana comentou, do que um fundo, por exemplo, de logística, que também está aqui na franquia do Crestana, mas eu imagino que os pormenores, os detalhes de um fundo hoteleiro são bem distintos. E quais são os maiores desafios? Talvez essa rapidez em termos do revenue ali, que, como vocês comentaram, a gente não está falando aqui de um contrato mensal, a gente está falando de um hóspede que às vezes fica 2 dias, 1 dia. Na visão de vocês, quais seriam os maiores desafios e até mesmo impasses de um dia a dia do gestor? Porque não é simples. Com certeza. A gente costuma dizer, eu gosto das analogias, né? Assim como eu uso para a logística que você mencionou, do tripé. A hotelaria ela também tem o seu tripé da hotelaria, que em essência é uma gestão operacional estratégica muito forte, que é um pouco esses pontos que o Caio trouxe, que é entender e operar muito bem os KPIs. Diária média, ocupação, a componente dessas duas que nós chamamos de RevPAR, né? Ou seja, a receita por quarto disponível. Então, isso aqui é uma operação estratégica. Você tem que entender de uma forma holística onde que o hotel se enquadra, qual que é o público e quanto que ele está mudando no dia a dia, na semana, no mês, eventos da cidade, set competitivo, etc. Então, isso aqui é o primeiro pilar, que é a operação estratégica. Segundo, é uma disciplina financeira muito forte. Ou seja, trabalhar muito bem as suas linhas de sinergia, de custo, de despesas, e isso vai passar desde componente de serviços, enfim, gerais, lavanderias e todo tipo de insumos, produtos e serviços que são utilizados no hotel, para você ter uma linha, um GOP, né, ou seja, um lucro operacional da estrutura o mais eficiente possível. E, por fim, definitivamente não menos importante, mas tão relevante quanto, que é uma inteligência imobiliária. Então, assim, a nossa franquia de hospitality é tão forte e vem crescendo bastante. Lembra que isso aqui é uma área imobiliária, a gente entende muito do real estate, então para a gente é muito importante entender qual é a função do CAPEX no dia a dia do hotel, como é que eu mantenho esse hotel atrativo a cada 2, 3 dias para o novo entrante, entendeu? Ele tem que estar sempre atualizado, tem que estar sempre moderno, tem que estar sempre atrativo. Para quem chegar, tem uma piscina que ele consegue usar, enfim, eventualmente se for o caso, tem um centro de convenções bem instalado e principalmente o quarto, que não tem problemas de instalação, está sempre moderno, a televisão não é uma televisão antiga, uma televisão moderna. Então, o CAPEX do hotel é uma agenda à parte. A gente tem como CAPEX, né, o conceito imobiliário, né, você tem o fundo de reposição de ativos, etc., que você está sempre destinando muito energia e tempo para isso, mas para o hotel é muito importante que seja uma agenda praticamente diária do que você está fazendo para você manter esse hotel atrativo. Então, respondendo a sua pergunta, os principais desafios eles são ligados a essas 3 vertentes, né? Então é sempre manter o olho nos principais KPIs e, obviamente, trabalhar em cima disso para maximizar valor, minimizar ou trabalhar muito bem com as sinergias dentro dos custos operacionais para maximizar o lucro do hotel e essa inteligência imobiliária para manter sempre o hotel atrativo e maximizar o fluxo de pessoas lá dentro. Exatamente. A gente tem uma missão aqui e um monitoramento constante desses KPIs, praticamente diariamente para acompanhar como que está o nosso hotel, o que foi uma valência do nosso hotel e o que basicamente foi uma valência do segmento, do mercado local. Só num exemplo, quando você tem grandes eventos na cidade de São Paulo, por exemplo, 2 anos atrás teve um show do Coldplay, a cidade inteira foi bem,
Porque você teve um Coldplay aqui passando um mês fazendo shows na cidade de São Paulo, isso foi uma coisa que veio organicamente. Então a gente tem muito esse cuidado de examinar até a notícia boa, entender quanto que ela é boa por uma ação positiva nossa, quanto que é uma notícia que ela é organicamente boa. Esse tipo de análise dos KPIs é algo que demanda muita energia nossa. E acho que o Crestana, ele comentou bem da questão do CAPEX, e eu acho que esse é uma das pautas que o fato do BTG participar da gestão ajuda muito, porque buscamos alocar uma ciência dentro de cada avaliação de CAPEX. Uma coisa que em algumas propriedades ficam muito mais ligadas a um instinto e a uma sensação de que aquele investimento ele vale a pena, nós buscamos alocar muito uma ciência aqui dentro de cada uma das avaliações. Ou seja, esse investimento ele vai trazer qual taxa de retorno? Quantos couverts a gente espera que a gente vai vender a mais se fizer aquele investimento na cozinha? Como que a gente está avaliando o aumento da receita da área de eventos ao fazer a reforma na iluminação e uma reforma no carpete? Acho que essa é uma questão aqui que no BTG para a gente é muito natural, né? Avaliar o retorno de cada um dos investimentos, mas a gente entende que isso acaba sendo um diferencial quando a gente olha para o setor, especialmente esse setor hoteleiro, que muitas vezes, até na ponta dos administradores, eles querem oferecer o melhor serviço para o hóspede, eles querem ter o melhor reconhecimento, o melhor RPS, que é basicamente a avaliação dos hóspedes, né, em relação à marca. E aqui a gente tem muito essa missão de trazer uma ciência econômica para cada um dos investimentos. Isso é algo que eu acho que é um diferencial que a gente oferece na gestão dos ativos. Muito bom. Falando em ativos, a aquisição de 22 hotéis da Accor Invest no final de 2024 marcou, inclusive, a maior transação imobiliária hoteleira do nosso país, movimentando mais de R$ 1 bilhão. E a operação consolidou, então, a Asset do BTG Pactual como a maior gestora de fundos hoteleiros do nosso Brasil. E aí eu queria entender de vocês qual que é o tamanho, o posicionamento do portfólio hoteleiro dentro da BTG Asset, após principalmente essa transação aqui que eu comentei. Legal. Puxo aqui, você me complementa? Por favor. A gente hoje, Mafê, a gente já está com um portfólio, são 57 hotéis, tá? Em essência, grande maioria, quase todos eles no Brasil, a gente tem 2 agora mais recentes em Portugal. Esse portfólio hoje representa, dentro da gestora, 12, 13% da nossa exposição Brasil. Ou seja, ele é muito representativo. Lembra que hoje a gente tem cerca de 30 bi sob gestão no Brasil, tá? E estamos falando um pouco mais aí de 3 bi e meio em hotelaria. Fazendo esse paralelo que você mencionou da pouca expressividade do setor dentro dos fundos imobiliários, né? Saindo um pouco de BTG, a indústria hoje tem 180 bi aproximadamente listada, não dá 1 bi em fundos listados de hotelaria aproximadamente, ou seja, 0,6%, 0,7%, ou seja, ela é muito pouco representativa lá, embora aqui é muito representativa, porque ela vai muito além do fundo imobiliário por enquanto, embora nossa visão de longo prazo são grandes REITs, assim como a indústria norte-americana. Então, essa aquisição ela foi um marco importante, é uma parte do nosso portfólio, compramos 22 hotéis, hoje temos 57, como eu mencionei. A gente vem sempre tentando entrar no setor. Geralmente a melhor forma de destravar valor é não ser o primeiro. São poucos os casos que a gente consegue ser o primeiro desenvolvedor, o primeiro proprietário, né? Então essa foi mais uma transação que a gente fez, que a gente chama de oportunística, que é um pouco da nossa essência. A gente está falando agora do Max Invest, é um fundo que de 17, 18 anos aqui, como a gente vem falando. Ele nasce em 2006, 2007 com um boom de flats na cidade de São Paulo, né? Os condotéis, na época era o grande coqueluche aqui da cidade, era o desenvolvimento de flats, e ele foi uma oportunidade, na época na Brazilian Capital, que se organizou para comprar esses ativos. Não diferente o XP Hotéis, o antigo XP Hotéis, que ele teve um grande desafio no meio da pandemia, assim como todo o setor de hoteleiro, né? A gente falou no Max Invest, ficou quase 2 anos sem distribuir. No caso do XP Hotéis, ele tinha pagamentos para fazer, ele tinha dívidas, né, que acabaram sufocando um pouco. E foi aí que a gente entrou também com grande ativismo, destravando um pouco isso, né, enfim, compondo aí mais 14, 15 hotéis do XP Hotéis. Então a gente tem 20 no Max Invest, mais 14, 15 aqui no BTHI, e agora a gente teve essa nova iniciativa nossa aí com mais de 20 hotéis. Acho que você pode falar bem aí como é que foi a experiência, né, Caio? Eu acho que complementando o Crestano em relação ao portfólio, essa é uma carteira que ela oferece um posicionamento
imobiliário muito interessante, porque ela envolve dois grandes ativos na zona sul do Rio de Janeiro, o Fairmont, no próximo ao Forte de Copacabana, e o Sofitel Ipanema na Vieira Solto, conhecido pelos cariocas como Caesar. E esses são dois Emblemáticos, né? é, esses são dois ativos que eu acho que, entendendo, né, esse posicionamento de uma grande plataforma de renda imobiliária por meio, da exploração de hotéis, são ativos que têm um posicionamento estratégico muito positivo. São ativos que realmente a gente entende, olhando para o mercado hoteleiro, nacional, olhando para o mercado hoteleiro do Rio de Janeiro, que daqui 10, 20, 30 anos, eles continuarão a ser ícones, dentro da cidade. Com toda a ciência e todo o desafio que a gente tem aqui de gestão e de manutenção e de preservação dessas propriedades, a localização, ela vai continuar sendo fantástica daqui 50, 60, 70 anos e naturalmente são ativos que oferecerão, um grande diferencial para o mercado, hoteleiro. E falando objetivamente da transação, o que eu acho que é interessante e é um diferencial, porque essa é uma transação que ela é muito complexa em termos de duas governanças muito distintas. Você tem de um lado uma multinacional, francesa, notório que ela tem capital dos grandes investidores institucionais do mundo. Então você tem um comitê e um conselho do outro lado muito robusto, envolvendo, essas grandes franquias. E você tem aqui do lado do BTG também uma governança muito forte, um trabalho multidisciplinar para fazer esse tipo de transação. Então trouxe para a gente também muita, satisfação, ter realizado essa transação pelos ativos que estavam envolvidos e também por toda a convergência de duas governanças e de duas culturas. Acho que é muito satisfatório para nós quando conseguimos realizar uma negociação com sucesso e que do lado, da contraparte eles emitem todos os comunicados e fatos relevantes, expondo a satisfação de ter feito a transação. E do nosso lado também ficou muito a sensação de que reforçamos o nosso investimento no setor, reforçamos a nossa perspectiva e a nossa confiança, de uma melhora operacional e de resultados no setor. E, enfim, com duas governanças tão distintas e culturalmente com suas complexidades, acho que para a gente foi muito satisfatório realmente realizar essa transação e reforçar o nosso posicionamento. E como é que a gente compôs, né? Essa que é um pouco a brincadeira aqui, que aí é um pouco desses bastidores, que agora o mercado começa a ter um pouco mais de visibilidade. Na prática, hoje a gente tem 3 fundos, né? São 3 veículos. Então, o Hotel Max Invest que eu mencionei, com 20 hotéis, já é antigo, ele acabou de fazer uma nova emissão, inclusive comprou uma parte desse portfólio. O antigo XP Hotéis, agora BTG Hotéis, que também é um fundo já de também 500 milhões de reais, os dois já são na hora de 500, 600 milhões de reais. Temos agora o BTG Hospitalidade, que é um fundo também que a gente já está mirando 400, 500 milhões de reais, deve comprar na ordem de 18 hotéis também desse portfólio da Accor, uma entrada que é muito oportuna, né? A gente está conseguindo comprar baixo custo de reposição, com ótimos patamares de rentabilidade, não por menos, mas quando você fala que uma operadora como a Accor, global, que conhece muito de hotelaria, claramente, tem o portfólio próprio dela, é que ela sabe muito bem o que ela está fazendo naquelas praças, naquele set competitivo. Então, a gente comprou o que há de melhor da operação dela nas diferentes praças e não foi tudo. Teve alguns ativos que não passaram nossos critérios de diligência, isso o mercado não fala muito, não sabe, mas teve alguns ativos que não passaram nossos critérios de diligência e não fizeram parte do portfólio, então a gente comprou aquilo que de fato era satisfatório e era muito bom e tinha uma boa performance e naturalmente tinha muita destrava de valor. Então é assim que a gente se organizou. Ficamos com esses 3 fundos, cada um na ordem de 500 milhões de reais, e temos mais alguns trophy, como o Caio mencionou. Então, falando um pouco do que é a nossa exposição hoje, a gente tem, além disso, temos o Emiliano no Rio de Janeiro, né? Temos esse ativo, esse portfólio, que o Caio mencionou ali da trophy no Rio de Janeiro, né? Que em essência é o Fairmont e o Sofitel. E a gente tem aqui agora recém-adquirido também o Fazano Itaim. Então, cada vez mais a gente está criando aqui um ecossistema dos luxury ou dos premium, né? Enfim, daqueles diversificados, enfim, a tese de curto, médio e longo prazo. Então a gente vem cada vez mais consolidando a nossa estratégia em hospitality. Acredito que ainda vai ter uma boa história ainda para contar. Muito bom, até falando disso, né, de uma boa história para ser contada, como que esse deal impacta principalmente a estratégia futura dentro do segmento de hotelaria da BTG Asset em relação a esse segmento? Como que vocês olham? Olha,
a expectativa também desse deal do Fasano é de que nós tenhamos um posicionamento no luxo. Como que é a visão de vocês? Com certeza, Mafia. Se você vê as grandes tendências, né, fora do Brasil, você pega, por exemplo, nos Estados Unidos, que é uma indústria muito mais madura, né, o setor de REIT, e não só assim, o hospitality, mas eles têm subclasses de ativos. Isso é muito legal. Você vê tanto para multifamily, para o corporativo, e o hospitality não é diferente, né, de hotelaria, né, assim, por assim dizer. Então, eles têm ali full service, select service, eles têm long stay, né, o extended stay, e tem premium luxury. Então, a gente está começando a caminhar para, assim, um pouco essa segmentação aqui também, sabe? Então, a gente está, sim, com um portfólio premium luxury aqui sendo incubado, se eu posso dizer assim. E assim, voltando um pouco para a primeira pergunta aqui, né? A gente tem uma visão aqui primeira ou segunda pergunta, a gente tem uma visão aqui de médio e longo prazo aqui para nosso posicionamento estratégico imobiliário, que é franquias, né, de grandes REITs. E eu acho que é muito mais fácil eu ter um produto atrativo para o cotista numa carteira diversificada, complementar, sólida, com track record. Então, a gente está trabalhando para traduzir esse track record, para criar um pouco desse histórico, para criar um pool e não só trazer um ativo, uma tese, entendeu? Então, é um pouco assim que a gente está se organizando. Muito bom. Eu acho que essa pulverização, essa gestão de portfólio multidisciplinar é muito importante para trazer esse beta, para trazer essa renda de um grande portfólio imobiliário hoteleiro. Acho que essa combinação de portfólio é uma coisa Sim. que a gente enfim, que a gente busca com muita força, porque a gente precisa ter a combinação dos seus ativos econômicos, por toda a resiliência que eles possuem, por toda a demanda inelástica que existe neles, os ativos premiums, que é aquele ativo que ele está oferecendo o melhor serviço para o público corporativo, e o ativo de luxo, com toda a questão que você pode capturar um valor diferenciado em relação ao faturamento desse tipo de portfólio. E é basicamente com essa combinação e com uma pulverização também geográfica, com uma pulverização nos diversos setores, que a gente entende que a plataforma ela vai estar bem alicerciada para poder se tornar realmente um dos principais segmentos dentro do mercado brasileiro. E uma curiosidade aqui, Mafê, a gente fala aqui, né, é um portfólio bem grande, né, são 57 hotéis, são mais de 4.300 quartos que a gente tem. Mas é engraçado que mais de 70%, quase 75% da nossa receita vem dos ativos de luxury, né? Os ativos premium. Embora a gente tenha em quantidade muito mais unidades menores, mais econômicas, a grande concentração do faturamento está nesses poucos e grandes hotéis mais emblemáticos. Olha só, mas é importante, ficou claro aqui que dá importância então de ter essa diversificação, e até porque eventualmente os comportamentos são distintos, né? Então o setor econômico, o hotel mais voltado para eu diria até uma hospedagem talvez de negócios, é muito distinto do de lazer e principalmente do luxury. Então, excelente. Só uma curiosidade nesse sentido, que é bem legal, que hoje o portfólio, depois dessa transação da Core Invest, ela oferece, que normalmente a gente tinha sempre uma questão aqui, que durante o mês de dezembro e fevereiro, os ativos eles estavam rendendo menos. E aí você ficava ali nesse trimestre, porque é basicamente um trimestre que tem férias escolares, o volume de feiras e de eventos corporativos ele é menor. Reduz. Então você tinha todo um trimestre ali que era complicado realmente para os fundos. Mas agora, com essa combinação de Rio de Janeiro, você consegue uma neutralidade, porque é exatamente os melhores meses da hotelaria, do turismo do Rio de Janeiro. Então, essa gestão de portfólio ela é muito produtiva para o investidor. E acho que esse é um outro exemplo que a gente tem aqui de como você ter os ativos nas duas praças, você consegue navegar. O melhor dos mundos, né? Você consegue navegar no melhor. Dos dois mundos. Perfeito. E excelente ver também como que a gestão captou essa oportunidade no mercado e viu como que isso entraria ali no portfólio de uma maneira tão assertiva para justamente, eu diria que até mitigar esse problema que era mapeado anteriormente. Muito bom, parabéns, inclusive. A estratégia de reciclagem foi muito bem sucedida no HTMX. A gente sabe que foram adquiridos 985 quartos com cap rate de entrada de 12% e depois vendidos
544 quartos, com um cap rate de 5,8%, gerando então um ganho de capital de 73%, algo muito expressivo, inclusive, entre 2023 e 2024. Queria entender de vocês quais foram os principais aprendizados, critérios que nortearam aqui as decisões de compra e venda dos ativos, né? Principalmente aqui, quando a gente está falando nos fundos como um todo, tá? Não somente aqui no HTMX, mas os fundos geridos pela BTG Asset, por vocês, e como que vocês avaliam também o momento atual e até mesmo o momento da tomada de decisão da estratégia de desinvestir num hotel, num ativo. Essa é exatamente o reflexo da estratégia e do alfa entregue pelo HTMX. Recentemente, a gente fez uma emissão, que é exatamente a emissão nesse contexto de um cenário de juros alto, de um cenário de poucos investidores com liquidez para poder fazer grandes compras no atacado. Acho que essa é uma questão. Quando você consegue se posicionar no preço certo, no ativo hoteleiro, isso traz muita segurança para explorar a renda, para capturar os retornos por meio dos aluguéis e com esse retorno confortável nos aluguéis, você consegue ter a segurança do desinvestimento no momento certo. Você não fica com uma ânsia, você não precisa esperar o momento perfeito para realizar o desinvestimento. Então, usando agora a última transação do HTMX como referência, esses ativos eles foram adquiridos por um cap, ou seja, por um retorno de aluguéis de 12% ao ano. A gente já está passando esses 12%, porque basicamente esses 12% é na época que a gente comprou, e os ativos eles têm performado muito bem nos últimos meses. E o valor de desinvestimento está em torno de 6%, na média ali, obviamente, são desinvestimentos que foram feitos no decorrer dos 18 anos. Então, isso traz para a gente muito essa segurança de compramos muito bem esses ativos. O preço do tijolo, que é uma outra referência que a gente gosta muito, e o Crestani ele disse antes, do custo de reposição. O custo de reposição é basicamente o preço, né, de fazer um outro ativo em condições análogas. E a gente sabe que está abaixo do custo de reposição, a gente sabe que a gente comprou bem. E o HTMX, ele é essa história. Hoje a gente fez uma compra no atacado, essa compra no atacado, ela acabou de ser realizada, precisamos trabalhar para realizar todas as destravas operacionais, maximizar esse resultado e realizar a venda com esses ganhos de capital que a gente sabe perfeitamente que estão à disposição no mercado, com a adequada destrava de valor e com o adequado contexto macroeconômico. A nossa tese do Maxi Invest sempre foi nesse sentido, sabe? De ser muito cauteloso com a entrada, mas quando entrar com convicção, né? Então a gente fez alguns grandes movimentos, né, ao longo da história do fundo, alguns mais, enfim, mais emblemáticos, mas a gente tem, por volta de 2010, a gente comprou um antigo hotel que estava todo capenga aqui na Faria Lima com a Rebouças, que era o antigo Howard Johnson, e a gente transformou ele num belíssimo do Ibis Styles, que hoje todo mundo conhece, pelo aquele prédio que tem a bicicletinha ali do Cobra. E a gente fez um belíssimo turnaround ali, a gente comprou mais de 30% do hotel à época e conseguimos entrar nas assembleias e fazer um grande ativismo, que é um pouco do trabalho de bastidores aqui, que o Caio mencionou numa outra resposta, que a gente faz no dia a dia, então tem uma grande vivência dele. Outras compras nossas oportunísticas, ou com turnaround, ou só a própria compra, a gente teve a compra do portfólio da Stan Plaza, aqui que tem em São Paulo, que foi também um belíssimo de um case. Na época, a empresa estava precisando de capital de giro, a gente conseguiu comprar com grande desconto. Na sequência, marcamos isso lá em cima, a gente comprou com 50% do valor de face, marcamos e foi a cota disparou, foi um dos momentos que o Caio mencionou que o fundo foi o melhor. Pô, uma indústria com 400 fundos na época, 350 fundos, um fundinho de hotelaria foi a melhor performance, ganhou prêmio Infomani, BMEC, etc., melhor fundo imobiliário, que foi esse turnaround, que inclusive rendeu um prêmio Master Imobiliário depois aí pra gente. Mais recentemente a gente comprou um hotel que a gente namorava muito, que era aquele Ibis lá na frente do aeroporto de Congonhas, bem na frente da passarela. A gente por muito tempo tentou comprar e na pandemia, mesma coisa, o incorporador precisava de capital de giro para outros empreendimentos e a gente também comprou sempre muito bem. Então o case Maxi Invest, obviamente que é um case nosso de hotelaria, mas o Maxi Invest ele é muito visível isso, é aquilo de, olha, não são várias emissões, mas aquelas poucas que a gente faz são muito cirúrgicas, e coroando isso agora com uma belíssima aquisição que a gente fez nesse último follow-on, comprando bem abaixo do custo de reposição, ou seja, muito valor ainda para destravar para o cotista. Muito bom, acho que a mensagem principal que fica é que a aquisição ela tem que ser muito assertiva,
E foi o que a gente tem visto aqui do time de gestão. Então, parabéns também, porque tem entregado resultados consistentes. E falando em resultados consistentes, o HTMX ele entregou um dividend yield de 17% nos últimos 12 meses, enquanto o BTHI também superou a meta, que era projetada de 10,2%. Esses resultados, então, mostram justamente essa força aqui na gestão e também da própria tese operacional dos fundos. E como que a gestão está posicionada para manter a performance dos fundos? O que vocês olham também nos ativos, além do que a gente consegue ver, e como que vocês conseguem entregar esses resultados? Acho que tem duas coisas aqui. Uma é exatamente esse trabalho, como a Cristiana disse, de ter feito posicionamento em alguns portfólios e esses portfólios que foram adquiridos alguns anos atrás, entender quais deles já atingiram um ponto ótimo para realizar o desinvestimento e conseguir, assim, fazer a destrava de valor e apurar esses ganhos de capital. Essa eu acho que é uma questão constante na nossa carteira. O HTMX nos últimos meses, nos últimos anos, ele quase tinha um componente análogo da renda de aluguéis e do ganho de capital. Era uma composição que estava desta forma nos últimos meses. E essa acho que é uma questão que a gente precisa continuar trabalhando, de fazer a venda dos quartos, especialmente desses ativos que acumulamos um ganho de capital. Na outra ponta, nós precisamos colher o ganho, a gente precisa plantar o ganho de capital dos próximos meses. E como que a gente planta esse ganho de capital? Exatamente por meio de uma agenda intensa de investimentos nos hotéis, garantindo que esses hotéis eles estão com uma boa manutenção, com um bom posicionamento estrutural, tendo uma boa avaliação de ineficiências operacionais, seja por meio só de uma defasagem tecnológica, seja por meio de um trabalho mais eficiente com os times de alimentos e bebidas e de hospedagem. Esse tipo de agenda vai otimizar imediatamente a nossa renda com aluguel e vai plantar algo para a gente colher nos próximos meses em relação a ganho de capital. Essa combinação hoje que a gente precisa trabalhar profundo, continuar tendo essa performance destacada. Muito bom. E falando em próximos passos, quais são os movimentos estratégicos que a BTG Asset está mapeando no setor de hospitalidade? E existe aqui alguma previsibilidade de termos uma internacionalização dos fundos ou não? E também qual que seria o perfil ideal desses novos veículos, caso estejam no radar de vocês? Olha, Mafê, por novas iniciativas e internacionalização, a gente já vem fazendo muita coisa, né? Primeiro, acho que uma das nossas missões aqui é oferecer uma paleta diversificada para o nosso investidor em real estate. A gente acompanhou, infelizmente, ano passado, o real performou muito mal. Foi uma das 3, 5 piores moedas aí no mundo. Então, a gente tem como função gestor, né, trazer oportunidades descorrelacionadas eventualmente ao real para aquele público que eventualmente tem um pouco mais de apetite a outras moedas e quer uma diversificação. Então a gente já tem iniciativas nesse sentido. Hospitalidade a gente já começou, teve 2 aquisições importantes aí que o Ruito conduziu ali em Portugal, né? Então a gente está falando ali do Éden, ali no Estoril, que é um belíssimo de um reposicionamento muito com o viés hoteleiro que a gente tá tocando, assim como também em Cascais agora de oitavos, com uma boa notícia aí do Fasano, enfim, que tem uma grande expectativa nossa também para uma destrava de valor importante de um posicionamento nosso na Europa, né? Enfim, em outra moeda também, menos correlacionada aqui com o real, mas completamente relacionada à questão da hospitalidade. Temos outras iniciativas sim que a gente está olhando para a América do Sul, Caribe, América Central, e a gente já tem alguma coisa já feita nos Estados Unidos, mas um pouco mais pelo viés de multifamily, mas a gente vem também estudando oportunidades. Acho que algumas lições que ficam, a gente quer sim se posicionar como uma casa que vai muito além de Brasil. A gente é real estate, então a gente está olhando sim para fora do Brasil e muito abertos a essas oportunidades. Eu mencionei aqui há pouco, né, um pouco desse posicionamento REIT, para a gente é muito uma influência, né? Eu falo dos REITs full service, ou seja, o hotel que vai muito além de só a hospedagem, ter o serviço, centro de convenções, ter o spa, ter academia, etc. É o hotel completo, né, para o conceito, que é hoje o principal setor de crescimento dos REITs. Você pega os principais, o Host Hotels, o Park, são os grandes REITs norte-americanos, juntos, só esses 2 juntos já tem mais de 15 bi de dólares, e eles exploram muito bem essa categoria. Só que tem as outras, né, Extended Stay,
premium está crescendo bastante também, que são os grandes luxury resorts, resorts urbanos, etc., que a gente também vem olhando com muita atenção. Repito, a gente não quer, ou a gente evita muito single asset ou dois, três ativos. Então a gente está buscando alternativas. E só para fechar meu comentário, lembrando que o fundo imobiliário ele tem uma limitação geográfica. Eu não consigo, via fundo imobiliário, fornecer essa solução. Mas a gente estuda, sim, alternativas a isso e tem algumas coisas assim, que a gente já tem em mente aí para poder explorar e trazer isso também uma nova alternativa para o nosso investidor. Outros veículos, né, que possibilitariam, então. Muito bom. Quer agregar algo? O que eu acho que vale a pena destacar e o que nós temos buscado, né, e nas diversas franquias que o Crestana também acompanha, é oferecer produtos com uma customização para o investidor. E até na indústria de hospitalidade, a gente está olhando também para um produto voltado para o investidor institucional que quer ter um começo, um meio e fim para o seu investimento no segmento imobiliário, é exatamente uma forma de oferecer um portfólio, sem ser exatamente, né, um single asset, você ter essa gestão de portfólio, você ter mais de 10 ativos e oferecer uma perspectiva de um retorno total. Exatamente. Quanto que ele vai ganhar com os aluguéis e quanto ele deveria, em condições normais de temperatura e pressão, também oferir de ganho de capital nessa história. Essa tem sido uma ambição aqui na área imobiliária do banco, de oferecer esses serviços com uma customização adicional para o investidor que hoje ele não está com apetite exatamente por uma plataforma listada, por um grande reach com retorno beta forte, mas ele quer ter exatamente essa história adequada. E na indústria de hospitalidade, a gente tem trabalhado com foco nos investidores institucionais para oferecer esse tipo de produto. Muito bom. Olhando um pouco aqui no âmbito do setor hoteleiro como um todo, a gente sabe que tem um potencial de retorno real, tem uma baixa correlação com outros ativos e um efeito de ciclo claro. E aí, por isso, eu queria entender na visão de vocês qual que é o papel estratégico dos fundos imobiliários de hotéis dentro da carteira de um investidor, numa carteira diversificada. E para qual perfil de investidor essa classe ela é mais recomendada na visão de vocês? Olha, Mafê, como gestor e alocador de portfólio, eu vejo que é absoluta a estratégia de hospitality dentro de uma composição de carteira. Obviamente, cada investidor tem o seu perfil, né, de liquidez, de prazo, enfim, de complexidade de portfólio. Mas o setor de hospitality, ele é bem descorrelacionado ao que a gente está acostumado de logística, corporativo, shoppings. Ele é bem descorrelacionado, ele tem uma dinâmica própria, muito ligada, nesses casos que a gente mencionou, muito até mais a economia, né? a Cenário economia, macroeconômico. ao fluxo de pessoas viajando, usando esses hotéis. Geralmente, grande parte que a gente falou é turismo de negócios, então o quanto aquecido que está a cidade de São Paulo. Então, está bem descorrelacionado, obviamente que tem relações, PIB, etc., mas as particularidades, a sazonalidade da hotelaria, mês a mês, é muito diferente, então tem sim uma grande importância nessa composição, não por menos, nós, por isso que eu abri assim, né, alocadores de portfólio, gestores de multiportfólios, sempre temos um componente hospitality dentro dessa carteira, faz muito sentido. E a gente vê, pelo próprio perfil que investe muito nos nossos veículos, a gente vê que tem alguns players também com essa mesma tese, mais institucionais, mais sofisticados, que colocam na composição da sua carteira. Então, faz todo sentido, a nosso ver, ter sim um componente de fundos de hospitality dentro do portfólio multidisciplinar. Só complementando, Crestano, acho que o que o setor de hospitalidade tem como um desafio, que é exatamente a questão do revenue management e a questão de você vender aluguéis de 1 ou 2 dias, isso também é do lado, né, do copo meio cheio, isso é uma valência, porque ao vender aluguéis a cada 2 dias, você pode corrigir rapidamente o seu faturamento e a sua receita. Então, o fundo hoteleiro, ele oferece um benefício de você ter uma possibilidade
de uma recuperação e de uma correção da receita muito mais rápida, porque o seu aluguel ele não está indexado a uma inflação, o seu aluguel ele está disponível para ser comercializado em preços diferentes todos os dias. Isso acho que é uma questão que é muito interessante, porque no momento de recuperação, no momento de aquecimento econômico, a gente consegue na ponta dos hotéis, por meio da ciência do Revenue Management, entregar um resultado corrigido com celeridade. Em termos do perfil do investidor, para o investidor pessoa física, né? Ou não? Na visão de vocês, tem alguma questão Sim, Mafê, específica? porque assim, quando a gente fala que eu não estou me apegando somente ao setor de hotelaria, mas eu estou falando da composição do portfólio pulverizado em hotelaria. Porque aí você, a gente falou de uma forma meio... Diversificou os riscos, A né? gente fala de uma forma um pouco velada aqui, mas é cada vez mais um grande portfólio no nosso linguajar Faria Lima que beta, né? Ou seja, você está muito mais sujeito às particularidades do setor de hospitality em São Paulo, por exemplo, do que de um ativo, de um bairro específico. Então, você consegue ter um grande portfólio de 10, 15, 20 ativos, uma grande diversificação, ou seja, você está razoavelmente blindado enfim, percalços, problemas pontuais que você tem em um ou outro ativo ou praça, mas você está completamente atrelado à performance desse setor como um todo. Como é que está o turismo de negócios na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, na zona sul do Rio de Janeiro, sabe? Então esse tipo de particularidades é o que dita a sua composição do portfólio. E isso muito pouco se compara com a minha exposição no setor corporativo, no CBD de São Paulo, entendeu? Então a gente vê como bem complementar, tá? A tese de composição de carteira. E CBD que ele quer dizer é Central Business District, né? Ou seja, a região central de São Paulo em relação aos imóveis corporativos. Jargões. Gente, foi muito bom esse papo. Vou falar para vocês que eu tenho certeza que quem nos assistiu aprendeu muito sobre o setor hoteleiro e foi um prazer, assim, eu não gostaria nem de acabar esse Talks porque queria aqui explorar muitas outras frentes com vocês. Muito obrigada, Crestana, muito obrigada, Caio, um prazer recebê-los aqui. Obrigado, Mafê, foi mais uma vez um prazer aqui contribuir. Obrigado, Mafê. Prazer conversar. E esse foi o BTG Asset Talk sobre fundos imobiliários de hotéis. Obrigada também a você que nos acompanhou até aqui e não se esqueça, siga o canal da BTG Asset no YouTube e no Spotify para continuar por dentro dos nossos conteúdos. Até a próxima!